Alô, última gravação de hoje. Hoje eu vou fazer 3 aulas. É uma coisa boa. Como é que fala? É é um avanço. Eu tava fazendo 2 por dia, né? Sei lá. Na verdade, eu tô com medo. Eu sinto que eu tô estudando pouco por dia. Eu tô me cansando rápido. Não sei por quê. Ou talvez seja só impressão minha. Mas vamos aqui para a nossa próxima aula. Segunda parte de membrana plasmática. E nós vamos falar agora de transportes e trocas na membrana. Transpostos através da membrana. Compostos hidrofóbicos que não são chegados à água, solúveis nos lipídios, como ácidos graxos, hormônios, esteroides e anestésicos, atravessam a membrana facilmente. E o oposto acontece com compostos hidrofílicos, que são chegados à água, insolúveis em lipídios e solúveis em água. Eles penetram a célula com mais dificuldade. Dependendo do tamanho e das características químicas, pode haver um mecanismo que transporta essas substâncias, como uma proteína transportadora. Nós vamos ver mais à frente. Permeabilidade à água. A membrana é muito permeável à água e, se colocado uma célula no meio hipotônico, ou seja, que tenha pouco soluto, que tenha mais soluto dentro da célula que fora, a célula enche e rompe e sofre a lise celular. A água ela sempre vai para o lado em que tiver mais soluto, que tiver mais substâncias. A água sempre vai querer dissolver as coisas. É só pensar assim. A água quer dissolver as coisas. Se o meio é hipotônico, se ele tem pouco soluto, então ela vai para dentro da célula, que vai fazer com que ela enche e exploda. Em meio hipertônico, as células diminuem de tamanho e o citoplasma se separa da parede celular. Isso se chama de plasmólise. Então, quando há muito soluto fora da célula, a água sai de dentro das células e vai para o meio exterior. Isso faz com que a parede celular dela, ela é como se tu pegasse um balão que está nem cheio nem vazio e sugasse. Ele vai encolher, ele vai se espremer. Isso é a plasmólise celular. Em meio hipertônico, né? Na célula vegetal incha, mas não rompe. Hipotônico. Ah, tá. Na célula vegetal, quando tem pouco soluto fora e a água vai entrar dentro da célula, a célula não consegue explodir, porque ela tem a parede celular e ela tem as outras células ali no ladinho delas, impedindo com que haja esse rompimento da célula. Proteínas transmembranas formam poros funcionais para a passagem de diversas substâncias. A gente vai ver alguma delas mais na frente, como a ATPase. Agora a gente tem aqui alguns transportes que caem muito em prova, que é a difusão passiva, facilitada e transporte ativo. É importante que a gente já saiba que a única que vai gastar difusão nenhuma vai gastar energia, só o transporte ativo que vai gastar energia. E a difusão passiva e a facilitada vão ser a favor do gradiente de concentração e o transporte ativo vai ser contra o gradiente do gradiente. Eu nunca lembro a segunda palavra. Então vamos lá, difusão passiva. O soluto penetra na célula quando a sua concentração é menor no interior da célula do que no meio exterior. Pois é, tem menos dentro da célula, tem mais fora da célula. Então, como tem mais fora, tende-se que esse que tem mais entre dentro da célula e sai da célula caso contrário. A força que impulsiona o soluto é a agitação térmica das moléculas. Isso aqui é questão de prova também. Eu acho que eu já vi isso daqui cair.
E eu acho que pouca gente consegue memorizar a agitação térmica das moléculas. Tem gente que fala que a força que impulsiona é a força do gradiente. Não é a força do gradiente, é a da agitação térmica das moléculas. É a favor do gradiente e não gasta energia. Simples. Difusão facilitada. Não gasta energia e as substâncias se combinam a uma proteína transportadora ou permease. O transporte é a favor do gradiente, só que em uma velocidade maior que a difusão passiva. Ele é a favor igual à da passiva, mas só que a velocidade é maior. No entanto, e essa velocidade vai aumentando, mas até certo ponto. Compostos isômeros penetram com velocidades diferentes. Então, dependendo do tipo de composto que vai entrar ali, a velocidade vai ser diferente. E não é proporcional à concentração de soluto. Se tiver muito soluto para entrar, chega um momento que a velocidade não aumenta mais. Aqui não tem tanto. Ah, não, tá certo. É basicamente isso só. O soluto vai lá, se liga na proteína, na proteína transportadora, e ela faz com que ela passe. Basicamente isso. Agora, o transporte ativo. Há o consumo de energia fornecida por ATP e a substância é transportada de um local de baixa concentração para um local de alta concentração. Então, de um lugar que está faltando, vai para um lugar que já tem, ou seja, é contra o gradiente. Um exemplo disso é a bomba de sódio de potássio. A gente vai ver mais a fundo todo esse processo, como funciona direitinho, lá na bomba de sódio de potássio, que é a nossa última parte aqui. Transporte impulsionado por gradientes iônicos. Isso daqui eu não vejo muito falar e eu não sei, eu nunca vi em prova, eu acho isso. Mas é um bagulho tão interessante e nem tá tão bem explicado aqui, justamente porque eu não vejo tanto. Mas eu vou tentar pegar os detalhes aqui na memória. Utiliza energia potencial de gradiente de íons. Então ele utiliza uma energia que já está ocorrendo. É como se fosse tu pegasse uma carona. Isso daqui é como se tu pegasse uma carona, pegasse um vácuo assim. Tipo, teu amigo tá indo lá no shopping e tu fala, putz, eu também vou no shopping. E aí tu pede uma carona pra ele e tu não precisa pagar nada, tu vai de graça. É basicamente isso. Gradiente de íons sódio, potássio e hidrogênio para transportar moléculas e íons até mesmo contra o gradiente. Contraporte, com gasto de energia proveniente da outra molécula que está sendo transportada. Isso acontece com a glicose, em alguns casos, nas células do nosso intestino, a glicose faz isso. Enquanto ela pega um vácuo no transporte de sódio. Enquanto o sódio está saindo, ela entra pelo negócio ao mesmo tempo. Aqui a gente tem alguns movimentos celulares que faz parte, não faz, da transporte de membrana, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas são coisas importantes. A fagocitose ela requer ATP, graças à formação de pseudópodes. Pseudópodes são o que as amebas têm, por exemplo. É a capacidade do indivíduo de se locomover assim com o próprio corpo. Por exemplo, ele está aqui e aí ele projeta o corpo para frente e anda. Projeta o corpo para frente e anda. Basicamente isso, são pseudópodes. A célula engloba o seu citoplasma partículas sólidas. Então, com esses pseudópodes, ele engloba alguma coisa que ele quer digerir. Por exemplo, a fagocitose acontece quando uma partícula se fixa e seus receptores específicos desencadeando respostas no qual o citoesqueleto participa. Por exemplo, a alimentação dos protozoários. A pinocitose, diferente da fagocitose, ela vai englobar uma parte da membrana dela e vai colocar dentro da célula. Ela requer ATP, ocorre a invaginação de uma área localizada na membrana, formando uma pequena vesícula, que são puxadas pelo citoesqueleto e penetram o citoplasma. Em alguns casos, essa vesícula transporta substância. Na verdade, na maior parte das vezes é para
fazer a pinocitose de substâncias. Isso não acontece com outras células, por exemplo. A pinocitose não pode ser seletiva e englobar todas as substâncias. Ai, computador, coloca esses acentos aí, rapaz. É muito chato colocar acento, tem que apertar três teclas. A pinocitose não pode não ser seletiva e englobar todas as substâncias de uma região, mas a maioria delas é seletiva e ocorre em duas etapas. Aqui, né, duas etapas passou longe, né? Porque eu acho que tinha um resumo das duas etapas e acabou ficando várias etapas aqui no meu. Então, o processo basicamente é: a substância adere aos receptores, a membrana se afunda e engloba o material, se destaca e penetra o citoplasma. Basicamente isso. Exocitose, o mais simples, que é exocitose. Exo vem sempre de fora. Exo, de fora. Exoplanetário, sei lá. Tudo exo, sempre que é exo é de fora. Vai para fora, pode ser. A secreção de substâncias por ela mesma, por exemplo, hormônios. Exocitose é quando a célula secreta alguma substância ou substâncias não úteis para a planta. Agora a gente vai para a última parte, que é a bomba de sódio e potássio. Eu pensei que fosse ser mais cansativo essa aula, mas nem está sendo tanto. Ocorre contra o gradiente de concentração e gasta ATP. Bomba de sódio e potássio é um exemplo de transporte ativo. Então a gente vai ver certinho assim como ocorre o transporte ativo agora. Mas para isso a gente precisa de uma contextualização. No, na, na nossa realidade, não sei como falar isso, mas tipo, o certo é que exista sódio em maior concentração fora da célula e potássio dentro da célula em maior concentração. A célula, a célula precisa que tenha muito potássio dentro dela para seus rolês. A tendência natural A tendência natural é que o sódio entre e o potássio saia, mas isso não acontece. Por que essa tendência natural? Porque tem muito sódio fora. Então a tendência é ele entrar por difusão, por difusão passiva ou facilitada. E como tem muito potássio dentro, o normal é que o potássio saia, mas isso não acontece, porque é necessário que o potássio fique dentro da célula para o funcionamento da célula. O processo acontece por uma proteína transmembrana chamada atapease. Então, quem vai fazer o transporte desse potássio para dentro, já que a célula precisa que tenha potássio dentro, e do sódio para fora, é essa proteína transmembrana, ou seja, é uma proteína que ela passa de um lado para o outro da membrana. 3 íons de sódio. Agora a gente vai para o processo, como acontece certinho esses dois parágrafos. 3 íons de sódio se fixam na ATPase pelo lado de dentro, que faz com que ela use um ATP para levar o sódio para fora. Então, os sódios de dentro, 3 se ligam na ATPase, ela gasta ATP e joga eles para fora. Assim, os sítios que ligaram o sódio ficam expostos do outro lado, que eles se acoplam fora e aí eles vão para. Não, eles se acoplam dentro e vão para fora. E aí fica esse espaço aqui fora. Aí o potássio vai lá e entra na vaga. Assim os sítios se ligam, ficam expostos fora e 2 íons de potássio se ligam a eles, levando para dentro da célula. Esse é um processo super importante para o impulso nervoso, que a gente vai ver mais lá na frente. E aí aqui a gente tem algumas observações. É importante, o bondissóide de potássio é importante para o volume da célula. Sem ela, a célula incha até a lise celular. A insulina ativa a bomba com a refeição rica em potássio.
Então, basicamente, isso aqui é a nossa aula, nossa última aula do dia. Coisas importantes daqui. É sempre bom saber esse negócio de hipotônico, hipertônico e aquele isotônico, que é quando os meios são iguais, e é tipo uma coisa que pode confundir. Plasmólise é um bagulho que eu não tenho gravado, acho, no meu cérebro, que é separar a membrana da parede celular. Plasmólise. Eu também nunca vi muito nas provas. Lise celular eu acho que eu já vi. Poros, difusão passiva e facilitada não tem uso de ATP e é a favor do gradiente. A diferença é que a facilitada é mais rápida e tem uma proteína para fazer isso. O ativo ele gasta ATP, tem uma proteína para fazer o bagulho e é contra o gradiente de concentração. O transporte é a carona, né, com o amigo. Fagocitose precisa de ATP e é com pseudópodes, que vai lá e abocanha. Pinocitose requer o requer ATP e vai criar uma vesícula dentro da célula. Exocitose vai secretar as coisas e a sódio de potássio que a gente acabou de ver. Então é basicamente isso. Amanhã eu acho que eu termino os assuntos de biologia celular, porque eu acho que só tem mais dois e são bem importantes. São de mitose, meiose e de organelas. Então é isso. Falou, valeu e boa noite para mim.